Então, agradeço, Isabela, agradeço pelo convite. Me apresentando, eu sou Valéria Salek Ruiz, sou psicóloga, entre outras coisas, né? Trabalho já há 17 anos numa empresa de petróleo. Eu entrei em 2004, fiz concurso em 2002. Entrei em Macaé, na Petrobras, e não trabalho no RH, eu trabalho com saúde e segurança do trabalho, né? E muito próximo ao RH, nessa parte de desenvolvimento, de soluções educacionais, de treinamentos, só que em outro setor. Então, assim, para começar nessa apresentação, é importante deixar claro que eu não venho assim falando em nome de uma determinada empresa, né? Nessa conversa é muito assim a minha percepção como profissional que atua em um determinado local numa empresa que é muito grande, né? E eu atuo em um segmento, né? Em um pedacinho. Então, falo muito a partir desse lugar, né? Da minha percepção, da minha experiência como profissional, como pesquisadora. E aí, nesse tema, eu até anotei aqui uma palavra inicial, né? Quando eu me deparei com esse título dos desafios, né? Dos treinamentos e desenvolvimento durante a pandemia. E a primeira palavra que eu anotei foi susto, né? Porque eu acho que num primeiro momento, não apenas no meu trabalho, né? Mas acho que todos nós entramos num estado que a gente não entendia muito o que estava acontecendo. Então, em um primeiro momento, a gente suspendeu todos os treinamentos presenciais foram suspensos nesse primeiro momento. E, inclusive, atividades, né? Eu acho que a gente só manteve mesmo o que era essencial, que não dava para ser parado, nem tudo pode ser parado, né? Alguns processos são contínuos. Então, a gente, nesse primeiro momento, acho que foi susto e o foco era preservar a integridade, né? Preservar a saúde, segurança. Então, teve uma organização muito grande de estruturas de resposta à emergência, de EOR, de medidas de saúde, de segurança. Então, eu, por exemplo, como psicóloga, eu fui convocada a atuar em outras atividades durante a pandemia, né? A gente ofereceu plantão psicológico, por exemplo, então eu participei de plantões psicológicos dentro do trabalho e fora também, até em parceria com a universidade. Então, eu acho que eu coloquei essa palavra porque eu acho que caracterizava muito como lidar com uma situação de emergência sanitária, né? Que cuidados, que testagem, isolamento, informações, acompanhamento de empregados que tiveram internações e situações de suspeita, né? Ou confirmação de casos de Covid. E eram assim, adaptações para não parar as atividades, né? A gente já estava passando por um momento de transformações tecnológicas. Eu, por exemplo, tinha acabado de pegar um laptop no início da pandemia. Antes a gente tinha um computador, né? Pós trabalho. Então a gente estava passando, mas em março de 2020 esse processo foi muito acelerado, né? A gente foi colocado em home office, todo mundo que pôde entrou em home office. E logo assim que passou esse primeiro momento, eu acho que a gente começou a tentar selecionar que cursos que poderiam ser adaptados, que cursos poderiam ser... e como fazer essa adaptação, né? Porque cursos que são presenciais, você não simplesmente faz um PowerPoint ou muda a língua, tem toda uma linguagem nova, né? Como adaptar. Então, assim, foi um período marcado por muito trabalho, né? Era um processo de tentar adaptar, tentar mapear tudo que a gente tinha. A percepção, quando a gente olha retrospectivamente, é que é uma sensação de cansaço, né? Parece que a gente não parou num ritmo de trabalho em um momento que muita coisa estava acontecendo, né? Muitas coisas estavam acontecendo ao nosso redor. Então, assim, muitas lives, como aqui agora a gente viu, né? Acontecem coisas, né? No momento ao vivo e
a nossa geração, que talvez o pessoal que está organizando evento, YouTube e tal, eles têm mais facilidades, né? Mas a minha geração, a geração de algumas pessoas, passou por um momento de transição em ação, né? Então a gente passou a reuniões via Teams, cursos síncronos e cursos assíncronos, produção de EADs, cursos que passaram a ser híbridos, né? Com uma parte em EAD, outra parte síncrono. Então, foi um momento de muita articulação, né? Um exemplo de um curso que a gente fez, que foi até demanda da EOR, foi um curso para preparar o retorno, a volta ao trabalho presencial. Então, era um curso que articulava setores que para compor o conteúdo do curso, tinha a dimensão do acolhimento, tinha os conteúdos de segurança, de saúde, as ações que precisavam, as medidas de segurança para o retorno, campanhas educativas, né, sobre a situação sobre os cuidados de saúde que se precisaria ter para o retorno. Então, foram iniciativas assim, e também as questões tecnológicas, né, como as pessoas iriam acessar esse curso, por exemplo, que não apenas dentro do trabalho no computador, mas por telefone, pessoas de empresas terceirizadas que não tinham acesso à rede, como acessar esses cursos. Então, eu caracterizaria assim, como um momento de um avanço, né? A gente deu um salto muito rápido, não teve muito tempo necessário para a gente até se preparar para a transição. Mas eu acho que isso todo mundo viveu, né? Imagino que a universidade viveu, em todos os setores, isso era um assunto recorrente, né? A gente também, um impacto grande desse momento é uma tentativa de organizar os nossos treinamentos e cursos obrigatórios. Eu trabalho numa empresa que tem um grande número de atividades muito diferentes, né? Então, temos várias exigências legais. A gente tem na faixa de 200 cursos obrigatórios, entre obrigatórios e mandatórios. Então, foi um momento em que a gente precisou se organizar muito, até uma organização taxonômica, né? O que é um curso mandatório, obrigatório, o que é exigência, o que pode ser online, o que não pode. Então, muitos cursos tiveram que ser reestruturados, né? No primeiro momento, suspensos, e depois, como que a gente poderia ir voltando, fazendo, de repente, uma parte em EAD, módulos presenciais, módulos locais nas unidades. Então, foi um momento assim, que eu caracterizaria assim, com esse foco na organização de uma forma diferente, né? A gente teve uma exigência maior de organização nesse contexto. E também outro movimento foi se organizar através de trilhas, desenvolvimento de trilhas de desenvolvimento, né? Então, assim, quais são os conhecimentos críticos para certas atividades? Né, o que a gente tem de conhecimento crítico, quem são as referências daquele assunto. Então, tem uma pessoa que entende de reservatórios, de poços, como que a gente pode localizar uma pessoa que sabe de saúde, de determinados assuntos de higiene ocupacional. Então, a gente teve que fazer trilhas nos diversos assuntos, né, diversos conhecimentos críticos. Esse foi um trabalho muito coletivo dessa construção, né? E o Norte foi muito assim, atuar incentivando mais um protagonismo, uma mudança de uma nova visão, né? Incentivando mais o autodesenvolvimento, um protagonismo maior. E o nosso foco foi muito de organizar como poderia ser feito, como a gente poderia estruturar o compartilhamento das informações. Então, qual seria o lugar da intranet em que a gente poderia ter um repositório de apresentações, de materiais de troca, como a gente poderia fomentar, incentivar esse tipo de troca. Então, assim, e também pensar
nessas inovações, né, nesses novos conteúdos, que não fosse só através de cursos presenciais. A trilha de desenvolvimento teve muito essa característica, né? Entender a aprendizagem como um processo que não se dá apenas em sala de aula, mas quais seriam esses formatos, né? Por exemplo, a gente está aqui numa conversa que é desenvolvimento, né? Faz parte também de um encontro que é um desenvolvimento. E então foi um momento muito de a gente já tinha, eu acho, esse percurso, mas eu acho que nessa situação, fazendo essa análise retrospectiva, a gente caminhou muito nessa direção. Outro ponto que a gente trabalhou esse ano, até como a gente está, o tema de hoje, né, a gente está falando da indústria de petróleo, algumas exigências legais em alguns campos da ANP e de associações internacionais de produtores, né, como a IOGP, começaram a apontar para que a gente oferecesse não apenas cursos de conteúdos técnicos, mas desenvolvesse também as habilidades não técnicas. Então, a gente começou até a gente elencou aqui, de acordo com essas diretrizes internacionais, 6 habilidades não técnicas que a gente começou a trabalhar ano passado, que foi consciência situacional, tomada de decisão, comunicação, trabalho em equipe, liderança e fatores de desempenho, que é estresse e fadiga. E como se daria esse desenvolvimento, não apenas através de cursos, mas em espaços também de troca, até parecido como essa, né, de Word Café, que a gente chama, que a gente chamou, né, que as pessoas assistiam, estudavam esses assuntos, e a gente promovia encontros, debates para pensar isso aplicado na realidade de trabalho das diferentes pessoas, né, porque são diferentes atividades, tanto profissionais que atuam em poços, até profissionais que atuam na parte de refino, na parte de exploração. Então, são segmentos que têm questões muito específicas em relação a cada um desses temas. Assim, trabalhamos no sentido de autoria digital, acho que foi um caminho também, que disponibilizar conteúdos e recursos para que as pessoas pudessem também produzir conteúdos, e isso foi uma coisa positiva, assim, bem recebida, né, pelas pessoas também. E esse momento de grande produção, eu até anotei que a gente recentemente, por exemplo, fez um congresso de SMS e Clima, que a gente usou tecnologia imersiva e teve a participação de 4.000 participantes e 160 apresentações de trabalhos, ou seja, um mega evento, né, todo virtual. Então, foi um trabalho muito... Eu nem participei dessa equipe que organizou, eu participei no dia do evento em uma das salas, ajudando na organização, né? Dentro de cada sala tinha coordenação, tinha quem botava a pessoa na live, quem tirava... Mas, assim, isso é um super trabalho, foi um trabalho de bastidores, assim, de meses, de um grupo super dedicado. Então, foi essa nova forma, né, de atuar, de pensar desenvolvimento. E eu acho que o que fica disso tudo, desse primeiro ano, né, pessoalmente, é uma sensação, em primeiro lugar, de cansaço, porque eu acho que a gente entrou nessa forma, né, de não deixar a peteca cair, de continuar a produção, de continuar... E sendo que a gente estava vivendo um momento de muita insegurança, de muita instabilidade, né? Situações muito difíceis, de pessoas que tiveram perdas, lutos. Então, eu acho que, assim, no fim do ano, até avaliando, hoje a gente estava, agora no fim do dia das atividades, bateu forte, pelo menos para mim, para algumas pessoas que eu trabalho junto, uma sensação de cansaço. Gente, a gente parece que fez mais do que a gente talvez pudesse, né, naquele momento, enfim, é só uma percepção, né, como eu disse. E a gente se deparou com coisas que eu acho que, em alguns aspectos, a gente deu um salto. Nesse evento, a gente estava comentando agora há pouco sobre a questão da acessibilidade, por exemplo.
A gente, com as máscaras e no começo do retorno, algumas pessoas que foram já voltando para o trabalho presencial, a gente foi percebendo que falar de máscara é difícil, né, para quem tem perdas auditivas, por exemplo. Começaram a surgir várias questões desse novo contexto. Então, como que a gente começou a botar nas nossas apresentações legenda, que a gente não tinha isso na nossa cultura, no nosso hábito, né, de legendar as nossas apresentações, de legendar as nossas reuniões no Teams, no dia a dia. Então, eu vejo que também muitos hábitos, o desenvolvimento de alguns hábitos e que acabou sendo influenciado, né, por esse contexto. Essa articulação, né, necessária, principalmente entre saúde, segurança, higiene, por conta dessa situação de pandemia. Perigo, assim, para a gente, eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Essas novas tecnologias serem utilizadas para o nosso dia a dia é um caminho sem volta. O perigo, assim, é porque o EAD, ou esse contato à distância, ele não vai dar conta de tudo. Né? Não adianta, isso foi muito importante para a gente nesse momento, mas agora a gente acha assim, como que a gente pode aliar essa nova tecnologia, esses recursos, com as nossas necessidades? Né? Nessa reunião o evento era Realidades Estendidas na Educação Corporativa, da imersão ao metaverso. Então, assim, como que essas ferramentas todas, óculos, né, de realidade virtual, ambientes interativos, como isso tudo pode ser utilizado, mas de acordo com as necessidades, né? Com a realidade, com a possibilidade. Isso não é simples. E cada caso, né? Então, esse grupo era para atividade de mergulho. Como é que esse óculos poderia ser utilizado para fazer um replay em determinados momentos da atividade? Como é que isso vai entrando na formação? Isso demora, é caso a caso, tem que ter piloto. Enfim, eu acho que um caminho... Para concluir, eu acho que um caminho fértil e necessário são esses encontros, esse encontro com a universidade, com o pessoal que está chegando, né, ampliar essa formação e a gente ter essa troca, né, entre quem trabalha nas empresas, quem está no dia a dia e quem está nas universidades. A gente tem parcerias com a UF, com a UFRJ, com a Fiocruz, né, sindicatos e o SEST da Fiocruz, em alguns debates. Então, eu acho que isso é um caminho fértil e a única possibilidade da gente fazer esse tipo de projetos e diálogo como esse, né, como esse encontro. Então, eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer coisa. Olá, boa noite. Meu nome é Jonathan Santos, eu sou estudante da Universidade Federal Fluminense, aluno da Isabela Taveira, orientando dela no meu TCC, e estou aqui a pedido dela para compartilhar com vocês experiências sobre a minha realidade de trabalho. Eu sou coordenador de tripulação numa empresa de navegação, uma empresa que presta serviço para a operação do óleo e gás, quase que em todo o território nacional. E como coordenador de tripulação, uma das minhas principais atividades é manter a força de trabalho com seus treinamentos em dia e desenvolvida. Então, acho que a Isabela me convidou justamente por conta disso, porque ela sabe, já tive uma outra conversa durante uma aula dela, ela sabe que não foi fácil esse período de pandemia. Eu elenquei 3 desafios que eu vivenciei aqui durante o início da pandemia, quando a gente juntou nosso laptop, e só o laptop, falou, isso vai ser rápido, 15 dias, um mês a gente está de volta, e está batendo 2 anos que a gente não voltou 100%. Volta, não volta. Eu, por exemplo, estou vivendo um regime híbrido, 14 dias em casa, 14 dias no escritório, e a gente vai se revezando para não aglomerar tanto. O meu primeiro grande desafio foi lidar com a pandemia. Saber como era isso. Peraí, eu vou ter que cancelar meus treinamentos, mas eu tenho que atender a matriz de treinamento, eu tenho que atender uma norma brasileira, eu tenho que atender um padrão internacional. Como é que vai ser isso? Simplesmente vou parar de fazer? Então, a pandemia, ela pegou a gente de surpresa, ela deu aquele soco na nossa cara e para tudo, e a gente parou de fato. E o primeiro desafio foi parar de fato e parar pensando. Você para pensando, peraí, como é que vai acontecer?
Mas o mercado e o governo, e, enfim, todo mundo que estava inserido nesse meio foi tão reativo que a gente começou na pandemia. Eu lembro que eu saí do escritório dia 18 de março, foi meu último dia, assim, antes da pandemia, que eu catei tudo e falei, vai durar pouco tempo. Dia 18 de março eu saí do escritório e dia 22, se eu não me engano, de março, foi lançada a medida provisória 927, que flexibilizava questões administrativas e de segurança e saúde, e também questões de treinamento e desenvolvimento. Administrativas ficava isento de fazer ASO, e os treinamentos eram algumas... Priorizava-se o uso de EAD para a realização de treinamentos, o atendimento a normas reguladoras estava, vamos dizer assim, flexibilizado durante um período, durante a vigência da medida provisória, e após o fim da medida provisória a gente tinha 90 dias para atender, para atualizar os profissionais em seus treinamentos. O que eu estava falando que foi o primeiro desafio foi entender, né, como isso nos afetava. E ao mesmo tempo que a gente estava entendendo, o mercado estava reagindo, teve essa medida provisória, a Marinha, através do Departamento de Capitanias de Porto, lançou algumas portarias flexibilizando validade de treinamentos que eram emitidos por ela, como o CBSP, que é o Curso Básico de Segurança em Plataforma. É o feijão com arroz para o funcionário que trabalha embarcado. É o mínimo que ele tem que ter. É o curso básico, é o básico que ele tem que ter para poder estar lá embarcado, para saber como agir numa emergência, técnicas de primeiros socorros, combate a incêndio, teoria sobre extinção de fogo, enfim. Esse foi o primeiro grande desafio, né? Que no meu ponto de vista foi... Acho que para a vida de todo mundo, não só no treinamento e desenvolvimento, não. Todo mundo parou e pensou, o que vai ser da minha vida agora, nessa pandemia? Eu trabalhava no escritório, agora tenho que ficar em casa, ou então eu preciso sair todo dia, eu trabalho em serviços, como é que vai? Todo mundo fez essa pausa e aprendeu. E durante essa pausa rápida, porque eu estou falando de começar a pandemia em março, em meado de março, no finalzinho de março, a gente já tinha medida provisória, a gente já tinha portarias da Marinha flexibilizando a questão de treinamentos. Então foi uma reação bem rápida. E na minha experiência com os meus fornecedores, os fornecedores da minha empresa, foi uma reação rápida também, porque a gente já vinha caminhando para uma aproximação do EAD, e a pandemia só potencializou essa questão. Muitos conteúdos a gente teve que adaptar rapidamente, né? A pandemia, como eu disse, potencializou essa adequação, e eu acho que esse é o segundo desafio, acelerar um processo. A gente caminhava, né? Porque faculdade, cursos de inglês, escolas já estavam adotando o método EAD para poder atrair e flexibilizar e dar acesso à educação a muitas pessoas. As instituições de ensino assim, técnicos de treinamentos estavam mais ainda nas turminhas presenciais e tudo mais. E a pandemia veio para potencializar esse processo de digitalização. E na minha experiência, os nossos fornecedores, eles trabalharam de forma muito rápida. Em um curto espaço de tempo, a gente conseguiu ter conteúdos online, gerando certificado, atendendo especificações de clientes, de entidades de classe, de regulamentadoras, enfim. Foi um desafio? Foi, porque ninguém estava preparado para fazer um processo que levaria um ano e fazer em 2, 3 meses, mas aconteceu. Eu estou falando de atendimento de normas brasileiras, né? As DNRs, normas regulamentadoras, trabalho a quente, trabalho em altura, trabalho em um espaço confinado. Por um período a gente conseguiu flexibilizar de fazer a parte teórica a parte teórica online, fazer a parte prática sendo supervisionado a bordo. Depois isso foi modificado, a gente precisa que ele pelo menos vá um dia à instituição de ensino para ter esse acesso, porque são treinamentos que estão ligados à segurança do funcionário, que está ligado também à operação. Então o cara tem que saber que em determinado momento ele tem que apertar esse botão. E às vezes no EAD o material está desbotado, o botão está numa versão diferente, então nada melhor do que estar presente e saber que esse é o botão correto,
saber que ele está com o cinto de segurança travado. Então, tem coisas que a gente avançou, mas que por uma questão de segurança, por uma questão do mercado, a gente acaba voltando agora que a pandemia está retrocedendo, a gente acaba voltando para o presencial. Primeiro desafio, entender o novo, né, a nova realidade imposta e saber como é que a gente ia trabalhar e contar com a ajuda das entidades, como o governo, suas medidas provisórias, EPC. O segundo desafio para mim foi um desafio que nós propusemos aos fornecedores, que foi digitalizar o conteúdo para atendimento das questões, e isso aconteceu de forma rápida. Os conteúdos foram criados, avaliados, certificados e perfeito. Eu estou falando muito de treinamentos que a gente chama de mandatórios, que são que as pessoas precisam ter para exercer as suas funções, porque foram os grandes desafios. De desenvolvimento, a gente conseguiu dar uma flexibilizada, dar uma postergada, adequar o material para o online, realizar turmas EAD, mas esses que são treinamentos assim, bem específicos, técnicos, eles foram o nosso grande desafio, né? O nosso grande problema. Falei da adequação de material, da rápida resposta dos fornecedores em criar conteúdos digitais para lançar em plataformas EAD, e a gente fez com a dificuldade de aglomerar pessoas vindas de qualquer lugar do país para fazer um treinamento, a gente partiu para uma estratégia que foi embarcar um instrutor. Porque se o pessoal que está embarcando, está cumprindo uma quarentena, está fazendo teste, está limpinho, está show, por que eu não faço um instrutor passar por esse processo, ponho ele no meio offshore, onde todo mundo que precisa treinar vai estar reunido, e aplico esses treinamentos? A gente já fazia isso antes da pandemia, é algo que gera um resultado muito bacana, porque a gente consegue praticamente zerar muitas pendências de treinamentos mandatórios. O cara vai estar lá 28 dias embarcado, 14 dias embarcado, 24 horas, qualquer hora, óbvio que com uma ordem e decência, né? É criada uma turma, o cara faz um treinamento e a gente vai só sanando as nossas pendências. O embarque de instrutores, o embarque de profissionais para qualificação também foi feito durante esse período de pandemia, não caracterizando um desafio, estou trazendo isso só para título de curiosidade. Não foi um desafio porque, pelo menos na minha experiência, já era algo que a gente fazia antes mesmo da pandemia. Só passamos a fazer com mais segurança, com o protocolo para embarque, com testes de Covid, e para poder resguardar a operação e não ter casos positivos a bordo. E o terceiro grande desafio, no meu ponto de vista, foi, depois de todo o susto da adaptação e de gerar conteúdo EAD, foi lidar com a realidade pandêmica. Porque hoje ainda, na minha realidade, eu vou sempre estar falando sobre o que eu vivo, sobre a minha realidade, ainda é muito difícil você embarcar uma pessoa na pandemia. Os protocolos de segurança são muito grandes. Os principais operadores demandam 14 dias de isolamento, ou então 14 dias de monitoramento médico, 24 horas, vamos dizer assim. Todo dia o cara recebe uma ligação: como é que você está, temperatura, está se sentindo bem, está espirrando, está tossindo, enfim. É importante saber disso, porque um navio parado é um prejuízo muito grande para a instituição. Então, elas se resguardam através dessas medidas de segurança. E a realidade pandêmica, ela é muito dura, né? Tanto com o profissional offshore, que tem uma escala de 28 dias, 14 dias, mais dias de isolamento em hotel para fazer exames PCR, para verificar a contaminação e tudo mais, quanto para nós que estamos no RH tendo que gerenciar esses treinamentos, porque a gente tem que estar sempre escolhendo e organizando essas coisas. A gente fica no meio do caminho, né, entre a expectativa da organização e de todos os órgãos regulamentadores, certificadores, que o profissional está 100% treinado, e entre o caminho do funcionário que quer ter sua folga, que quer estar resguardado, que quer descer e não quer ir para uma sala de aula cheia de gente. A gente está sempre gerenciando essa questão. E muito mais, a gente está gerenciando o risco, né? Porque eu posso optar em não levar o funcionário para uma sala de aula
Mas ao optar por esse caminho de não treiná-lo, eu às vezes tenho que gerenciar o risco dele embarcar sem o treinamento. A gente faz análise de risco, fulano vai embarcar, ele não pode se envolver em atividades de trabalho a quente porque ele não está treinado na NR34 que fala sobre trabalho a quente, ele não tem conhecimento, então ele não pode estar envolto nessa função. Então é isso, o maior desafio é trabalhar na realidade pandêmica, tendo que gerenciar tudo isso que eu falei. Protocolos para embarque super restrito, 14 dias de monitoramento, teste de Covid, isolamento em hotel e ainda ter que fazer esse jogo de cintura, se treino, se não treino, se embarco sem, se embarco com, ou se então mando para o treinamento e perco esse funcionário depois de 14 dias de treinamento porque ele vai ter que começar o isolamento do zero, mas eu preciso dele a bordo. Então esse é o grande desafio para o profissional de RH que trabalha com o gerenciamento de escala, gerenciamento de equipes, que tem que estar... É um RH muito operacional, que tem que estar tocando a operação do ponto de vista de equipes. E é isso, eu elenquei 3 grandes desafios que eu vivenciei. O primeiro foi aprender, né, tudo que estava se passando, se botar na nova realidade e parar e pensar e falar, não, é isso. O segundo foi ver o que era, é isso, é o EAD, e tocar o EAD, puxar os fornecedores para desenvolver conteúdos online, para que os treinamentos fossem o mais exclusivos e dentro de casa possível, sem contaminação, utilização de treinamentos a bordo. E o terceiro é essa grande matemática que por vezes não fecha, que é treino, não treino, embarco com treinamento, ou eu embarco ele sem treinamento e gerencio o risco. É um grande gerenciamento de risco que a gente faz constantemente ao montar uma equipe offshore, ao reparar essa questão de treinamento. Eu brinco que a gente gira vários pratinhos, né? A gente fica ali no RH girando vários pratinhos. Teste PCR, treinamento, embarque e tudo mais, e tudo tem que estar girando perfeitamente para que a operação ocorra. Eu espero que tenha contribuído aí um pouco com essa questão dos desafios de treinamento durante a pandemia. Falei muito da minha realidade, muito do que me tocou, muito do que me fez me mexer e trabalhar ao longo da pandemia no que tange a treinamentos. E o meu e-mail vai ficar aí com a Isabela para quem quiser tirar dúvida. Telefone também, pode me acionar no WhatsApp. E tendo outra oportunidade a gente volta a conversar a respeito do tema ou outro tema. Eu estou sempre disponível para a Isabela. Enfim, é isso, galera. Muito obrigado, boa noite. Mais uma vez, desculpa por não estar presente, mas foi um motivo de força maior. Espero que vocês tenham gostado. Um abração.